Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, novamente eu tava rodando meu Twitter, até que eu me deparo com um post que me chamou a atenção, da página Crimes Reais. A garota que foi assassinada por um amigo e teve seu cadáver exposto no Instagram após ele não ser como antigamente correspondido. Ok, obviamente vai ser um conteúdo bem sensível, então estão avisados, mas a história é longa, então pega um lanche aí, um cafezinho. E antes de começar o vídeo, eu só queria agradecer que a gente tá crescendo muito rápido, a gente tá com quase 400 inscritos, se eu não tô enganado, os vídeos estão batendo recordes ali, pelo menos no canal de visualizações, então muito obrigado e vamos pro vídeo. Vamos viajar um pouco no tempo, vamos pra 2019. Bianca Michelle Davis, uma jovem norte-americana de 17 anos que tinha acabado de terminar o seu último ano da escola e estava se preparando para ingressar na faculdade de psicologia que ela tinha passado. Bianca vivia uma vida um pouco conturbada. Ela acabou crescendo com muitos problemas familiares, o que acabaram criando alguns traumas na menina, que foi diagnosticada com depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e borderline. Para piorar, pela altura dela, ela acabava sofrendo muito bullying na escola, o que fez a garota se distanciar mais e mais dos seus amigos e colegas, e se isolando cada dia mais. Para mudar isso, a garota começou a passar a maior parte do seu tempo na internet, principalmente no 4chan, que para quem não sabe é um site anônimo dividido em fóruns com vários temas, desde animações, videogames, músicas, fotos e até algumas coisas bem estranhas, principalmente por ser anônimo. Nesse site ela acaba conhecendo muitas pessoas e falando com gente aleatória todo dia, e foi em um desses dias que ela acabou conhecendo um cara chamado Brandon Andrew Clark. Ele já era um pouco mais velho, com seus 21 anos e com certeza não teve a melhor infância do mundo. Quando criança, viu o pai ser preso por ameaçar sua mãe com uma faca apontada no pescoço. Pelos relatos que a gente tem de alguns conhecidos, ele era uma pessoa gentil e educada. Só que vendo mais a fundo, a gente percebe que ele era bem problemático e já havia sido preso em 2016 por assédio, inclusive com uma menor de idade de 12 anos. Então, desde antes ele era uma pessoa bem desprezível e infelizmente iria cruzar o caminho da Bianca. Pouco tempo depois, os dois se conheceram pessoalmente e acabaram virando melhores amigos. A ideia do Brandon era clara, ele queria a Bianca como namorada. Porém, a Bianca interpretava os elogios e presentes dele de outra maneira. Aliás, muitas pessoas pensavam que ele e Bianca fossem namorados, mas ela continuava deixando ele na zona da amizade. Tempo vai, tempo vem, e após busca por ajuda psicológica, Bianca tem grande melhora na sua saúde mental, perdendo principalmente o medo social e voltando a ter amigos, tanto virtuais quanto presenciais. Pelo Discord, ela acabou conhecendo um cara chamado Alex, o qual ela acabou demonstrando interesse. Interesse esse que foi recíproco. Com o fim do medo social, a Bianca convidou Alex para ir num show. Visto que aquele lá era o primeiro encontro, para eles não ficarem sozinhos e não ter um clima estranho, Bianca resolve chamar o Brandon para ir junto, que de cara aceitou. Porém, quando Bianca citou o Alex, o garoto ficou diferente, mas mesmo assim aceitou ir. 14 de julho de 2019. O plano de Bianca era ir ao show com o Brandon e encontrar Alex no local. Plano esse que realmente aconteceu. Durante o show, Bianca e Alex acabaram ficando juntos e se beijando enquanto Brandon segurava a vela e observava bem de perto a situação. E ele não teve nenhuma reação. Pelo menos ele tentou. Ele seguiu normalmente com seu plano e continuava na sua. Com o fim do show, Alex se despediu de ambos e voltou para casa. Enquanto isso, Bianca entrou no carro do Brandon para voltar para casa. Nesse meio tempo, a garota começou a conversar com alguns amigos sobre o show no Discord, principalmente sobre o Alex. A viagem para casa era longa, então Bianca acabou pegando no sono. Ok, vamos viajar no tempo e vamos ver o outro lado da história. Agora, na visão do Brandon. Antes do show, quando Bianca falou do Alex, a situação mudou. Pouco tempo depois, Brandon começou a pesquisar algumas coisas estranhas, como pontos vitais, como incapacitar uma pessoa e outras pesquisas do mesmo estilo. No dia do show, Bianca estava muito animada. Alex também já tinha escolhido sua roupa e, com uma lona, cordas e uma faca no carro, Brandon também estava pronto para o show. Algumas horas antes, ele começou a postar algumas coisas meio estranhas no seu Instagram, como isso aqui. Esta é a sua vida e está terminando 1 minuto de cada vez. No meio do show, ele se deparou com Bianca beijando Alex. Ele tentou ao máximo ficar sem reação, mas era visível que ele estava muito irritado. Já voltando para casa, Brandon vê Bianca largando o celular e dormindo ao seu lado. Ele pegou seu celular enquanto dirigia, tira uma foto da estrada e posta uma música com essa letra. No mínimo, estranho. Ele estaciona em um local mais isolado e calmamente desce do carro, indo em direção ao porta-malas, pegando a faca que tinha guardado e voltando para o banco do motorista. Brandon inicia uma gravação. Ele acorda a Bianca com um tom agressivo e pergunta o que foi aquele beijo com Alex. Bianca, ainda acordando, se assusta com a situação e pede desculpa, mas ela o lembra que eles são apenas amigos e que já tinha deixado isso claro. Brandon, já sem paciência, dá um soco no rosto da garota. Ela imediatamente tenta sair do carro, mas
Ele não deixa, cortando o pescoço da Bianca. Ele provavelmente interrompeu a gravação sem querer e voltou segundos depois, gravando em vídeo os últimos momentos da garota. Com as mãos cheias de sangue e para mostrar o quanto o Brandon é doente, ele tira fotos da garota já sem vida e manda no grupo de amigos do Discord onde ambos eram participantes. Um dos amigos que não acreditava no que estava vendo e achando que era só uma brincadeira buscou as fontes das imagens, mas obviamente ele não achou nada, porque as fotos foram tiradas naquele momento dentro do carro. Não só isso, mas como isso aconteceu em 2019, um dos memes lá da época, lá da gringa principalmente, era a disputa de inscritos entre o PewDiePie e o T-Series, que ele fez questão de citar no momento que ele estava mostrando as fotos no grupo dos amigos. Então, enaltecendo quão babaca era esse maluco. Minutos depois, ele enrola o corpo da garota em lona e começa a se desculpar com ela pelos stories do Instagram. Isso poucos minutos depois de rir dela no Discord, então esse cara é um dos mais perturbados que eu já vi. Além disso, ele escreveu no asfalto ao lado do corpo da garota, que você nunca se esqueça de mim. Nesse meio tempo, os amigos dela que receberam as fotos pelo Discord entraram imediatamente em contato com a polícia, que começou as buscas. Brandon, ainda perturbado, altera a descrição do seu Instagram para "apenas saiba que agora eu não sinto dor", e colocou 2 datas como uma lápide, a primeira sendo do dia do seu nascimento e a segunda o dia que tudo estava acontecendo. Era meio óbvio o que ele faria em seguida. Ele tirou uma foto e postou agradecendo a todos que foram bons para ele e falando que sentiria falta de todos. Enquanto as autoridades buscavam o lugar do crime, Brandon liga para a polícia ele mesmo e confessa o crime fazendo piadas. Ele passa a localização e diz que não podia ficar muito tempo na linha, porque ainda tinha mais uma coisa para fazer. Ele desliga o telefone e logo em seguida começa uma transmissão ao vivo no Instagram. Ele se deitou ao lado da garota, já sem vida, e com uma faca no pescoço, faz a mesma coisa que fez com Bianca. Porém, acaba não sendo tão fundo, e dá pra se dizer que, infelizmente, ele acaba sobrevivendo. E foi tratado pelas ambulâncias e viaturas que acabaram saindo na hora que Brandon passou a localização. Com o ferimento já tratado, ele é preso. Durante seu interrogatório, a maior preocupação dele era em saber como a mídia o descrevia, querendo ser visto como uma espécie de justiceiro que não aceitava ser desprezado, o que foi literalmente o contrário, sendo visto como uma pessoa covarde e mimada que não sabia ouvir um não, o que era literalmente ele. Devido à pandemia, o processo acabou demorando mais do que o normal, foram 2 anos até seu julgamento final. Em sua última declaração na mídia, ele parecia uma pessoa bem diferente daquela pessoa que ria logo após finalizar uma amiga. Mas mesmo assim, ele continuava sendo um assassino que só pensava em si mesmo, achando que era o centro das atenções daquela história, sempre citando mais a si do que a própria Bianca. Eu não posso desfazer aquilo. A minha saúde mental nunca foi bem examinada. Talvez eu pudesse ter ajudado. Em 16 de março de 2021, Brandon Clark foi declarado culpado por homicídio em 2º grau. Ou seja, a justiça entendeu que não houve premeditação, que não foi planejado. Aí eu já tenho a certeza que o julgamento foi meio errado. Ele claramente planejou tudo aquilo, pesquisou as coisas extremamente suspeitas, foi preparado com cordas, lonas, uma faca, então claramente foi planejado. Mas enfim, ele foi condenado à prisão perpétua e no mínimo 25 anos em regime fechado, para ficar elegível à liberdade condicional. Atualmente ele tá na penitenciária de Ática em Nova York. Esse é ele. Atualmente é onde é bem visível o corte que ele fez no pescoço naquela época. Bom, se você quiser sair do vídeo agora, ok, tá liberado, terminamos já o conteúdo, mas eu queria deixar um registro pessoal aqui. Óbvio que eu sou bem novo e estudei poucos casos criminais, mas eu acho que a maioria dos casos que eu estudei e trago aqui são tão surreais que eu acabo nem pensando tanto sobre. Principalmente por serem casos mais antigos, sem vídeos ou com fotos muito borradas, então minha cabeça acaba nem pensando muito. Mas na hora que eu tava escrevendo esse roteiro e estudando esse caso, eu sei lá, eu nunca fiquei com tanto ódio vendo um caso assim. Eu acho que por ser mais recente, com fotos claras, vídeos mostrando coisas horríveis que, obviamente, eu borrei, eu acabo me perguntando muito sobre o que seria a vida da garota se o Brandon não tivesse feito aquilo. Ela estaria se formando em psicologia no passado, por exemplo, talvez namorando ou até casando com Alex, ou com qualquer outra pessoa. Ela estava se recuperando de traumas daquela época, tratamento psicológico, ela estava indo bem, então, cara, não tem como não sentir raiva de um negócio desses. E acho que é por isso que eu quero ser promotor. Enfim, obrigado por assistir até aqui, curta aí se tu gostou, e é isso. Muito obrigado, tchau, tchau.